rubro-negros, começamos agora o pós-jogo de Flamengo 0, Botafogo 2, pelo Campeonato Brasileiro 2024. O Flamengo conheceu sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro, a sua segunda derrota na temporada, e o Flamengo não fez um bom jogo. Vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre a partida. No primeiro tempo, o Flamengo não fez um primeiro tempo ruim, muito pelo contrário, até achei que o Flamengo fez um bom primeiro tempo. O Flamengo trocou bons passes, especialmente pelo lado direito de campo, mas não conseguiu chutar no gol. Isso é algo que eu acho que o Flamengo precisa treinar, porque o time teve ali o domínio da posse de bola em muitos momentos na partida, no primeiro tempo, mas não conseguiu finalizar em direção ao gol. Muito chute para fora, lances que o goleiro do Botafogo não trabalhou. Beleza. Chegando no segundo tempo, o Flamengo foi muito mal. A atuação do Flamengo no segundo tempo é uma das piores do ano, com certeza. O Flamengo não chutou no gol. De novo, assim como no primeiro tempo, o Flamengo não chutou em direção ao gol. Teve, acho que praticamente o mesmo número de chutes, de finalizações, teve. Mas e no gol? Não teve. Acho que assim, eu pensando assim, rapidamente, quais foram essas chances que o Flamengo teve no segundo tempo? O Flamengo teve uma cabeçada num cruzamento que o Fabrício Bruno cabeceou. O Flamengo teve uma outra jogada em que o Wesley, que entrou no segundo tempo, cruzou e o Lohan cabeceou para fora. E teve mais uma outra jogada em que o jogador do Botafogo tirou a bola em cima da linha, depois já do 2-0 para o Botafogo. Mas tirando isso, o que o Flamengo criou? Qual foi a grande chance que o Flamengo criou? Tanto no primeiro e especialmente no segundo tempo? Não tem. O Flamengo, como eu falei, o Flamengo fez muitas jogadas pelo lado de campo. O Flamengo faz muitas jogadas pelo lado de campo. E acaba fazendo muitos cruzamentos, porque os laterais passam, os pontas sempre tá ali, ou puxar para dentro, bater, ou fazer o cruzamento. O problema é que isso o Flamengo fez bem no primeiro tempo. Teve triangulações dos jogadores do Flamengo. Então, tipo, o Flamengo fez ali, trocou passe rápido bem no primeiro tempo. Só que na hora do cruzamento, ou o jogador do Botafogo cortava, ou nossos jogadores faziam mau cruzamento. E aí eu te pergunto, e quanto desses cruzamentos para a área se tornaram finalizações? Eu não me lembro. Quase nenhuma. Como eu falei, tem essas dos jogadores no segundo tempo, mas qual realmente teve muito perigo e fez o goleiro do Botafogo trabalhar? Acho que quase nenhuma, porque eu acho que o goleiro do Botafogo nem fez defesa do jogo. E como eu já mencionei, o Flamengo não chutou em direção ao gol. Isso é impressionante. O Flamengo chutou, sei lá, 16, 17 vezes no jogo, o goleiro do Botafogo não trabalhou. Isso é inacreditável. Como você pode jogar em casa e não fazer o goleiro adversário trabalhar? E o time que não sofria gols, agora está sofrendo gol. Porque se você parar para pensar nas últimas 5 partidas do Flamengo, o Flamengo sofreu gol em 4. O único dessas últimas 5 partidas que o Flamengo não sofreu gol foi o jogo contra o Palmeiras, que foi 0-0. Então, o time que não sofria gol, o time que tinha uma média baixíssima, eu tinha sofrido um gol. Mas foi começar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores que pronto, o Flamengo começou a tomar gol. Continuando. Quer comentar um pouquinho, né? Bom, o que eu queria dizer é que assim, o Flamengo desde o final do Campeonato Carioca, o Flamengo não tem nenhum repertório. A realidade é essa. A única jogada do Flamengo do Tite é cruzamentos na área. Todos os lances perigosos do Flamengo no jogo contra o Botafogo foram em cruzamentos. Se você pensar, cabeçada do Fabrício Bruno, cruzamento. Chute do Luiz Araújo, vem um cruzamento da direita que o jogador do Flamengo ajeita pro Luiz Araújo. Lance do... Quem é o outro jogador que cabeceou também pra fora? Tem um outro. Lohan, no final já do jogo. Como acontece? Cruzamento do Wesley na cabeça do Lohan cabeceou. Todos os lances do Flamengo foram em cruzamentos. Acho que assim, um time que tem o investimento que o Flamengo tem, o treinador que o Flamengo tem, eu acho que o Flamengo tá deixando a desejar bastante, porque assim, o Flamengo não tem ideias, o Flamengo é um time burocrático, o Flamengo no segundo tempo simplesmente sucumbiu à marcação do Botafogo. Os 2 zagueiros do Botafogo e os 2 volantes do Botafogo fizeram suas partidas. Quando eles vão analisar lá, top 10 de melhores partidas da sua vida, vai estar essa lá. Sabe por quê? Porque o Flamengo só tem uma jogada, cruzamento. Aí o Botafogo simplesmente fechou a área, porque o Flamengo também tem outro ponto, que é cruzar 500 vezes para dentro da área, mas só tem o Pedro dentro da área. O Bruno Henrique, que é um jogador que a gente conhece, por ser um jogador o quê? Que sempre ataca a segunda trave, simplesmente não estava dentro da área em nenhum dos cruzamentos.
O único cruzamento que eles teve na área, o Pedro chegou, acho que o Pedro chegou antes. Simplesmente Bruno Henrique não atacar. O Arrascaeta, que atuação terrível do Arrascaeta. Sem brincadeira, a atuação do Arrascaeta eu posso dizer que é a pior do ano. Ele não fez nada. Apesar do De La Cruz e do Pulgar terem tentado no primeiro tempo, eles sim conseguiram fazer o Flamengo jogar alguma coisa no primeiro tempo. Sabe? Fazer circular mais a bola. O Arrascaeta não jogou nada. E o que falar de Luiz Araújo? Pelo amor de Deus, esse cara é um completo jogador que só sabe errar. Ele tenta. Você não pode dizer que ele não tenta. Ele tenta o tempo todo. Ele só tenta também. Porque é impressionante. O objetivo, o objetivo do atacante é fazer gol. O objetivo do Luiz Araújo é chutar a bola na arquibancada. Porque ele não tem nenhum tipo de precisão e nem, sabe, ele não tem a força certa para, sabe, lance, o cara cortou para direita, coloca, bate colocado. Não é uma força tão grande que a bola vai e passa tão longe, mas tão longe que o goleiro só mira assim e fala, já foi. Não dá, cara, desculpa. O Flamengo ofensivamente contra o Botafogo foi um nada. Um monte de coisa. Um monte de equívoco. E outro ponto que eu quero destacar. O Pedro, se o Flamengo não joga, o Pedro é um homem a menos. Desculpa. O Pedro passou o jogo todo no meio da zaga do Botafogo sem receber uma bola. Por quê? Porque o Flamengo insiste nesses cruzamentos insuportáveis que não dão em nada. E, cara, o Pedro fica ali, tenta, ele briga com o jogador, ele vai, ele volta e ele não recebe bola. Ele vai e volta, ele não recebe bola. Gente, para ter um Pedro no ataque, você precisa que ele seja acionado. O Pedro não foi acionado 1 minuto do jogo. Nada. O Pedro não teve uma oportunidade que você fala assim, caramba, que oportunidade. Nada. O Pedro não fez nada. Por quê? Mas é culpa dele? Não é culpa dele. É culpa do time. E é como eu mencionei, um time que não sofria gol, não pode sofrer o gol que sofreu o primeiro gol do Botafogo. Não tem como. É inacreditável o Flamengo tomar um gol desse. O Flamengo tem essa péssima mania de todo mundo marcar dentro da área, todo mundo ficar lá dentro e deixar a entrada da área livre. Não é a primeira vez que o Flamengo sofre esse tipo de gol. Não é a primeira vez com o Tite sendo treinador. O Flamengo também sofria gol assim com o São Paulo quando era treinador. Mas com o Tite também já aconteceu. E mais uma vez o Flamengo toma um gol. Quando está todo mundo enfiado dentro da área e fora da área, o adversário pega o rebote. É bom mencionar, não foi o Tite, mas na final da Copa do Brasil, o São Paulo meteu um gol no Flamengo com um chute de primeira. Igualzinho esse jogo do jogador do Botafogo, Luiz Henrique. Contra o Santos. Sim, também tem esse. De novo, esse não, no caso do Santos e de hoje, o treinador do Flamengo era o Tite. E o da final da Copa do Brasil, o treinador do Flamengo era o São Paulo. Mas qual é a coincidência? O Flamengo tomando gol em chute de fora da área. Por quê? Porque a entrada da área não tem ninguém. Os adversários colocam o jogador, se posiciona ali só para esperar a sobra. E vai ter sobra. O goleiro pode dar um soco. O jogador adversário pode tocar na bola e ela só vai ficar para trás. O nosso jogador pode, defensor pode cabecear, tirar a bola para dentro. E vai sobrar o quê? Na entrada da área. Porque isso normalmente acontece. Nem sempre a bola vai sair para um lado ou para a linha de fundo. Normalmente tem muita chance dela sair para frente. E você não tem um jogador para disputar. Não estou nem falando em ganhar, é atrapalhar. Fazer o jogador pensar em ter que dominar a bola. Fazer o jogador pensar em ter que arrumar o corpo para bater na bola. Não tem ninguém. O Luiz Henrique, do Botafogo, acertou um maravilhoso chute. Mostrou a qualidade dele. Mas não dá para o Flamengo deixar um jogador dessa qualidade e jogador nenhum livre na frente da área. É inacreditável continuar tomando esse tipo de gol. Poxa, cara, chega a incomodar e irritar. Porque não é a primeira vez. Isso acontece. Qual é a dificuldade de botar um jogador ali, gente? Mas isso aí é marcação, só pra falar, quem treina a bola parada do Flamengo é o filho do Tite. Ele que tá treinando a bola parada. Porque o Flamengo marca misto. O que é a marcação mista? Os zagueiros e os jogadores mais altos ficam esperando e os mais baixos, exatamente, posicionados, e os mais baixos tentam atrapalhar os zagueiros do outro time. Sim, quando ele enche a área do Flamengo inteira de jogador, a frente da área fica livre. E exatamente, não importa o que acontecer, a bola vai sobrar. Aí, se não for gol, a bola vai sobrar, porque o goleiro vai afastar, um jogador do Flamengo vai afastar, a bola vai bater no jogador do Botafogo e vai vir pra frente. O Flamengo teve 5. O Flamengo, antes do gol do Botafogo, aos 6 minutos do segundo tempo, teve 5 escanteios. Quantas vezes o goleiro do Botafogo trabalhou? Nenhuma. Todas as bolas praticamente sobraram pro Botafogo. O Botafogo corta e pega o rebote. O Flamengo teve na primeira escanteio contra o Flamengo contra o Botafogo. E vamos ser assim, depois do Flamengo ter tido muitos titulares, jogadores titulares, ou que vem jogando de titular, sido poupados do jogo lá da Bolívia. Isso.
Mas é óbvio que o Flamengo teria meio que uma obrigação de vencer a partida contra o Botafogo. Porque se você descansou praticamente todo o seu time, muitos ficaram no Rio de Janeiro. Se você descansou vários desses jogadores, eles hoje tinham que estar correndo demais. Não podia. Ah, mas cansaço nada. Teve a semana inteira para descansar e não teve viagem. E o que se viu foi, Arrascaeta saiu machucado, o Pulgar saiu machucado, ok, foi, eu acho, um problema no tornozelo e tal. Léo Pereira, no final do jogo, tava... Com a mão na coxa. Claramente cansado. Pô, que isso? O Flamengo, então, jogou estadual, jogou, se matou com o time titular no estadual, jogou muitos com jogos, a maioria dos jogos com o time titular, e agora, nos jogos que importam mesmo, Copa do Brasil e Libertadores, Campeonato Brasileiro e Libertadores, o time tá... Tá provando que a gente falou, o planejamento foi equivocado. O Flamengo deu tudo no Campeonato Carioca. Quando chegou no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, o Flamengo tá em frangalhos. A realidade é essa. O time do Flamengo está cansado. É só você ver. O Arrascaeta sair com mão na coxa. Ou problema no joelho. Cara, Léo Pereira tava botando a mão na coxa aos 46 do segundo tempo. O Flamengo tá cansado, tá poupando, tá cansado, os jogadores se lesionam. É o que eu falei, botou todos os jogadores pra jogar no Campeonato Carioca. Colocou. Aí chegou nos principais campeonatos, pronto. O time tá morto. Vamos às notas dos jogadores do Flamengo contra o Botafogo. Nota pro goleiro Rossi. 5. A bola foi, 3 vezes no gol do Rossi, ele fez uma grande defesa e as outras 2 ele simplesmente não tinha o que fazer. Porque chute de fora da área, dava o jogador completamente livre, um monte de gente na frente. E o segundo chute, bom, de cara pro jogador, não tem muito o que fazer. Ele fez uma baita de uma defesa. Nota para os laterais do Flamengo, Varela na direita e Ayrton Lucas na esquerda. Bom, Varela nota 3. O que eu falei sobre o bato na tecla do você tem que ter lateral serve para defender e para atacar. No momento em que você tem um jogador que só tem uma dessas qualidades, em algum momento a outra falta vai aparecer. E é o que aconteceu hoje. O Botafogo tinha um buraco no primeiro tempo do lado esquerdo. Só que aquele negócio, o Varela não tem nenhuma qualidade ofensiva. Todas as vezes que ele podia cruzar de primeira, ele foi dominar a bola para cruzar e o jogador do Botafogo bloquear. Então, nota 3, terrível o jogo. E o Ayrton Lucas, nota 3 também, mal na marcação, mal ofensivamente, mal em tudo. Nota para os zagueiros do Flamengo, que foi o Fabrício Bruno e Léo Pereira. Bom, o Fabrício Bruno eu dou nota 7, tá entre os melhores jogadores do Flamengo. Conseguiu fazer alguns bons bloqueios, não teve... Só para destacar, no segundo gol do Botafogo, que pode ou não ter sido falta, eu acho que um jogador daquele tamanho é muito fácil cair. Eu acho que o futebol brasileiro, os jogadores têm uma mania terrível de se jogar. E, bom, é aquele hora. Mas pra mim foi falta. Não importa. No momento em que você bota na mão do árbitro, é aquele negócio. Você botou na mão do árbitro e agora, não, né? Então, isso eu quero deixar. Foi muito mal no lance. Um jogador daquele tamanho caindo daquele jeito. Então, nota 7, ele foi bem no jogo. E Léo Pereira, um jogo terrível, sabe? A atuação do Léo Pereira foi terrível. Dava pra ver que no começo do jogo ele já tava tomando decisões erradas. Na primeira bola, bola nas costas do Léo Pereira. E acho que, assim, bom destacar. Muito também por ele ter ido mal, também foi por causa de Ayrton Lucas, que acha que é ponta e não é lateral. Então, o zagueiro fica o tempo todo tendo que sair pra marcar, tem que sair pra marcar. E, bom, o Léo Pereira não é esse jogador. Nota? 3. Nota para Eric Pulgar e De La Cruz. Bom, o Pulgar fazia um bom jogo, nota 6. Ele, diferente das outras partidas, ele estava conseguindo marcar bem. Tem um momento do jogo, durante 5 minutos, que ele rouba a bola 3 vezes. Ele faz muito bem no primeiro tempo. É uma pena que ele tenha se lesionado. Já o De La Cruz, eu dou nota 7. Foi, pra mim, o melhor jogador do Flamengo em campo. Foi o jogador que tentou, foi o jogador que correu, que marcou. Foi muito bem nos duelos. Muito bem, desarmou muito às vezes, tentou fazer o Flamengo jogar, mas infelizmente um sozinho não tem como. Nota para De Arrascaeta. Bom, De Arrascaeta 1, atuação terrível, para não falar outra coisa, simplesmente não esteve no Maracanã, né, nesse dia. Nota para os atacantes de lado de campo do Flamengo, Luiz Henrique e Bruno Henrique. Bom, nota 2 para o Luiz Araújo por tentar, isso que o Luiz Araújo tentou o jogo todo, e ele só tentou porque foi muito mal nas tomadas de decisões. É impressionante como só toma a decisão equivocada. E quando o Flamengo podia abrir o placar com 3 minutos, 4 minutos do jogo, ele chutou para fora. E Bruno Henrique nota 1, assim como o Arrascaeta, foi para mim os 2 piores em campo. Não fez nada. A única jogada que ele fez, que foi que ele teve um pouco de espaço no final do primeiro tempo, que ele coloca na frente e, adivinha, cruzamento e cruza errado. Então,
Nota 1 pro Bruno Henrique, terrível. Inclusive, eu queria destacar que Everton Cebolinha está fazendo muita falta. Porque o Bruno Henrique é muito amado pela torcida do Flamengo, mas muito pelo que ele fez antes. Porque, sabe, o Bruno Henrique de 2024 é um jogador completamente comum. Nota para o Pedro. Bom, nota 2 pro Pedro. O Pedro precisa que a equipe jogue pra ele. Se a equipe não joga, o Pedro não aparece. Então, por isso ele foi um homem a menos. Lembrando que entrou, foi o Alan que entrou no intervalo. Sim, o Alan entrou muito mal, nota 4. Se eu tava elogiando o Pulgar no primeiro tempo pela marcação, com 10 minutos de jogo, o Alan tava completamente perdido, tomando decisões equivocadas na marcação, deixando buraco na frente da área, muito mal. Quem entrou no Flamengo foi o Gerson. Bom, o Gerson nota 5. No primeiro momento ele entra para ser, aspas, o ponta direita, mas alguns minutos depois o Arrascaeta sai lesionado e ele tem que jogar como 10. E aí a gente sabe, Gerson como 10 ele não tem essa criatividade, ele não tem o espaço, é um jogador que segura demais a bola. Então, nota 4 pro Gerson. Nota para o lateral Wesley. Não, é difícil, sabe? A gente fica pensando como é que um jogador desse chega no time principal do Flamengo. Sinceramente, ele não tem um quesito no futebol do Wesley que a gente pode falar assim, ele é ok. Não. Acho que o que resume o Wesley, não só na partida contra o Botafogo, como, apesar dele ter acertado o cruzamento, eu queria destacar isso, apesar dele ter feito esse cruzamento, acho que o que resume o Wesley é o Wesley tentando ultrapassar o Lohan cruzando e a bola batendo no R. Isso aí. É isso, é o que resume o Wesley. Nota 3. Nota para o Lohan, né? Eu acho que eu falei Lohan, é Lohan. O Lohan entrou bem. Lohan Entrou bem. Nota 6. Eu acho que esse sim teve uma oportunidade de cabeça. Entrou se movimentando, assim como não foi no jogo da altitude. Eu acho que o Lohan pode ter um pouco mais de oportunidade, principalmente se a gente for pensar, né, nos pontos maravilhosos que o Flamengo tem. Nota para o Vina, que entrou já no final do jogo. Bom, pro Vina não tem nota nenhuma. Nota nenhuma. O Vina entrou faltando o quê? 10 minutos pro jogo. O que um jogador vai fazer com 10 minutos de jogo? Então. Só uma coisa. Queria dar nota pro Tite também. Nota 2. Terrível. Enquanto o treinador do Botafogo consertou o problema na ponta esquerda do Botafogo, no caso, nossa ponta direita ofensiva, o Tite viu o Botafogo nos primeiros 15 minutos atacar o Flamengo no espaço do Flamengo, a entrada da área do Flamengo ali toda aberta. O Tite demorou mais uma vez uma eternidade para substituir o time. E bom, ali o Botafogo começou a fazer cera e ali já não tinha mais jogo. Eu tenho assim uma visão que é óbvio que o Flamengo é uma derrota difícil de aceitar, ainda mais depois de uma semana em que muitos jogadores não jogaram no jogo da Libertadores. Mas acho que é preciso, e o futebol do Flamengo precisa melhorar, especialmente ofensivamente, mas acho que é preciso ter paciência. Não é trocando de treinador a cada 3 meses, 4 meses, que vai fazer o Flamengo ganhar títulos, ganhar campeonato brasileiro, Libertadores. Não acho que não é. Eu sei que tem momentos que acontece de mudanças de treinador e o time acaba vencendo, pela qualidade que os jogadores do Flamengo têm, mas eu acho que não é esse o caminho que o Flamengo tem que seguir. Eu acho que o Flamengo precisa manter o Tite. É claro que o Flamengo, o time do Tite precisa jogar muito mais futebol, mais até do que já jogou no Campeonato Carioca, mas eu acho que é preciso ter paciência. Não adianta tu ficar nessa loucura de tem que demitir. Não é assim. O Flamengo precisa ter tranquilidade para conseguir voltar a vencer jogos, voltar a jogar um bom futebol. O Flamengo tentar chegar no final do ano para ganhar outros títulos. Quer comentar alguma coisa? Não, eu concordo. Acho que eu sou uma pessoa que defendo muito o Tite, mas eu quero dizer que o Flamengo precisa jogar futebol. Muito pouco para um time como o atual, com um time repleto de jogadores de qualidade, é muito pouco. E a defesa, que era um ponto alto, começou a tomar muitos gols. E eu acho que o Tite tem que repensar certos jogadores no time titular, começando por senhor Luiz Araújo, que eu já falei que eu acho inacreditável como esse cara é titular, e destacar. Hoje, o Tite não vai escutar muito porque o Flamengo está jogando mal. Mas no momento em que o Gabriel, caso ele retorne e possa atuar e esteja à disposição, o Tite vai escutar muito mais, porque eu já falei, quando você tem jogadores de qualidade, os jogadores de qualidade têm que jogar. Você tem que pensar que temos que montar o melhor time. Claro que o esquema é importante. Sim, o esquema é importante. Só que quando o esquema não está funcionando, a gente troca e prioriza a qualidade dos jogadores. No momento em que o Gabriel estiver no banco de reserva, caso isso ocorra,
e o Luiz Araújo estiver tendo as atuações que ele está tendo neste momento, no último 1 mês e meio, então, o Tite vai escutar e vai escutar com razão, porque jogador bom tem que jogar. E jogador que só marca lateral, então, o lugar dele é no banco de reservas. É isso. O próximo jogo do Flamengo será pela Copa do Brasil. O Flamengo vai enfrentar o Amazonas no Maracanã. E eu acho que o jogo é quarta-feira e o Flamengo precisa vencer essa partida.